Na verdade, o Senhor me deu um tema, Ele não me deu um trecho para trabalhar, tá? E esse texto que o pastor eu abri, o Senhor aqui, ele demonstra estar, né, preocupado em preparar os discípulos para aquilo que estava para vir diante do que se revelava nele. Eu digo não no sentido só desse período da morte e da ressurreição do Senhor, até mesmo depois do pós-ressurreição, o que a igreja iria viver, porque discipulado ali era isso. Era a preparação de uma igreja para servir a Cristo com propósitos. Voltando para a questão do texto de Mateus 10, verso 34, o Senhor ele deixa claro aqui, né, em evidência, essa preocupação de avisar os discípulos dessas reações populares em relação àquilo que ele pregou sobre si mesmo. E espada aí no texto dele indica divisão e conflito de opiniões do que diz respeito ao que ele pregou sobre si mesmo. Isso veio, crucificaram ele, mataram ele, e depois fizeram a mesma coisa com a igreja. E isso está marcado na história. Amém? Bom, essa preocupação, né, dele de discipular e gerar a igreja, né, e gerar ministério, mas baseado nisso, na certeza, na confiança e naquela sujeição dos homens com ele. Porque os que estavam lá e ficaram, testemunharam isso, este parecer, de não ter nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma desconfiança, nenhum problema com a doutrina. E a doutrina que eu me revelo aqui, a matéria dela é a vida dele, é o corpo dele. Ok? Você vai lá, lê os textos, você chega nessa conclusão, que depois aquele lá que traiu, os que ficaram, deixaram claro isso. A igreja ia começar com eles. Então é um sinal muito claro para nós, de que a gente venha a saber e conhecer sobre Jesus muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, estarem comprometidas de acontecer, porque nós não estamos certos aqui, do que sabemos, do que ouvimos, até mesmo daquilo que entendemos sobre Jesus e o Evangelho, certo? O meu entendimento é que a igreja só surge quando existe essa certeza, essa confiança, essa sujeição confirmada. Atos é isso, é uma abertura de uma dispensação ali sobre a igreja, como forma de resposta do Senhor àqueles homens, porque ele já testemunhava deles. Então eu entendo que existe, né, etapas de consagração, ou até mesmo de vivência do processo redentivo de Jesus, que para a fé ser testemunhada e testificada em nós, isso tem que estar muito em evidência, muito claro, de que nós avançamos, de que estamos certos, de que estamos confiantes, presos, dependentes extremamente dessa verdade que nós conhecemos dele e entendemos. Se não há certeza, se não há confiança, se não há transparência, se não há profundidade da verdade de Cristo em nós, não basta crer. Não basta crer, não basta professar, tudo isso passa a ser inútil. Paulo até usa um texto lá de Romanos capítulo 14, 23, né? Nós vamos ler até esse texto aqui, só para chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe, né? Da importância desta preocupação de que aqueles que estejam aqui em processo da busca pelo conhecimento de quem é Jesus, do Evangelho, daquilo que ele cumpriu, não deixarem rachaduras e aberturas no que diz respeito às tuas convicções, do que diz respeito à tua opinião, do que diz respeito àquilo que você acredita. Porque sem essa confirmação de que a rocha dele está dentro de nós, eu não vejo possibilidade de que ninguém aqui se salve. Vamos lá ler o texto. Ele tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Amém? Paulo ele fala exatamente dessa questão, daqueles cujo fé não tem critério. Cujo fé não tem critério. E que corre o risco de ser condenado por aquilo que aprova. Que ele deixa claro é o quê? Que corre o risco de uma condenação, porque ele, por fé, aprova uma coisa que
em Cristo não está confirmada. Então ele está trabalhando exatamente essa realidade. De que todos aqueles que professem o nome de Jesus aqui e dizem crer nele, que você tenha critério exatamente para confirmar se tudo aquilo que você sabe ou acredita dele é legítimo, é verdadeiro, procede, para que amanhã você não seja condenado por uma coisa que você aprova, mas Jesus não. Então de que vale crer nele? De que vale professá-lo? Se aquilo que ele revelou e pregou, não há aceitação, não há concordância, não há receptividade, né? Se a obediência, a observação e até a recepção da fé, ela exige critério, então nós não temos que bancar o besta aqui, o idiota de achar que nós vamos ser salvos em Cristo Jesus, por telepatia e pensamento positivo. Deus requer esse posicionamento. Ele deixou provado lá no processo. Ele requer, ele pede que aqueles que estejam no caminho dele, estejam por ele, vivam por ele. E para estes ele direcionou a preocupação de que tempos de conflitos e divisões viriam exatamente por causa dessa realidade, do que ele deixou à igreja. A matéria da fé, da sua vida, porque ele estava confiando a obra dele e o testemunho dele nas mãos de homens que ele tinha extremamente confiança de que eles não iam deixar que aquilo fosse contaminado, corrompido por ninguém ou qualquer coisa. Que no início isso aconteceu. E depois, quem entrou falhou, né? Mas os que viveram com ele, andaram com ele e receberam a dispensação, deixaram claro, olha, o modelo de igreja que Jesus instituiu é feito de homens, crentes, convertidos, que representam isso. A certeza, a confiança e a sujeição extrema de tudo aquilo que Jesus pregou sobre si mesmo. E que mesmo debaixo de conflitos, de tensões, de pressões, mesmo debaixo de divisões, por causa de opinião popular, a igreja preferiu ser sacrificada e morta do que vender aquilo que Jesus havia confiado. Então negar a Cristo não é negar nome. Meu entendimento é que negar Jesus é negar o conteúdo. Negar Jesus não é ocultar o nome. Negar Jesus na escritura bíblica é você rejeitar, ou ocultar, ou esconder tudo aquilo que fala sobre ele. E a dimensão que Paulo dá aqui é esta, que na medida em que o homem está em exposição dessas verdades de Cristo, se ele não abre o seu coração para receber, se ele não abre o seu coração para crer, não há salvação. Por mais que ele diga, crê em Jesus, ele não se salva, porque ele nega o conteúdo. Amém? Esse é o primeiro ponto que o pastor eu queria já, antecipadamente aqui, reforçar com os irmãos. Eu estou trazendo essa preocupação de púlpito. E da parte do Senhor, para te conscientizar. Resolva os teus problemas internos. Resolva os teus problemas internos. E não me desgasta aqui em cima. Porque eu sou obrigado a ficar retomando o recado aqui da parte do Senhor, para pessoas como você que não escuta e que não ouve. Não seja como eles, iludidos de achar que você vai fazer, enfiar a goela abaixo desse Deus, uma salvação que você não viveu e não merece, e não trabalhou por ela. Não se iluda, porque muita coisa que eu vou falar hoje aqui, vai deixar claro isso para você. Já adianto, se você se posicionar para refutar o que eu vou dizer aqui, seja a altura dos textos que eu vou te dar. Resolva os teus problemas internos. Porque o Senhor ali exigiu isso deles. E não irá abrir mão dessa igreja hoje aqui, para salvar quem está aqui, para salvar quem está lá na internet. Eu queria muito, pastor. Então vai buscar.
Eu desejaria muito um coração assim, completo na fé. Então vá buscar. E não se iluda, não se engane, que é suficiente dizer Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, porque não é. A confissão vai muito mais além de uma profissão. Ela exige vivência, experiência, obediência e recepção, como Paulo falou aqui.